Boa tarde, alunos geniais. Estamos aqui em mais uma aula de resoluções de questões do simulado, que já foi passado para vocês, né? E nós vamos responder algumas questões que eu separei para vocês aqui, do simulado de vocês. Eu separei 6 questões das disciplinas de língua portuguesa e literatura, tá? Eu vou estar passando para vocês as resoluções, nós vamos comentar essas questões, tá? Para que vocês possam ir tirando as dúvidas, né? Nós sabemos que o Enem foi adiado para janeiro, né? Então, vocês têm um tempinho a mais para estudar, mas nós não podemos descansar, né? Nós precisamos manter o nosso foco e manter o ritmo de estudos, né? Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês as questões que eu separei para nós comentarmos, tá? E se depois surgir alguma dúvida, depois que vocês assistirem essa aula, vocês podem enviar mensagem, comentar, porque essa aula vai ser postada, tá? Que depois eu respondo, eu dou um feedback para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui agora, na tela, as questões que eu separei para vocês aqui. Começando da questão número 6 do caderno de questões de vocês. As primeiras questões vocês têm que diz respeito às línguas estrangeiras, né? Ou inglês ou espanhol. Então, a número 6 em diante, ela já trata das linguagens, né? Vai incluir português, a área das humanas, né? Que nós chamamos. Vem história, vem português, literatura, história. E o leque de português e literatura, ele é amplo, né? Ele tem praticamente a metade da prova de vocês vai tratar sobre essa questão, que é a língua portuguesa, que é o nosso idioma, e que trata basicamente de você associar a gramática que você estudou ao longo do seu ensino médio, ao longo da sua formação acadêmica, e associar essa bagagem de ensino com a interpretação de texto, que é o grande vilão dos alunos, né? A maior dificuldade que vocês têm no Enem, né? Eu costumo dizer para vocês que os alunos de 5 questões, vocês conseguem eliminar 3 alternativas, mas vocês ficam sempre na dúvida entre 2 alternativas, e é isso que vocês têm que aprender a administrar, que é estudando, lendo, porque muitas vezes a resposta está no próprio enunciado, viu? Então, tem que ter paciência, calma, tá? E muita leitura. Então, vamos começar. A questão 6 aí está pedindo para você examinar a charge do cartunista argentino Quino, né? Lembrando que charge é um gênero textual, né? Que trata sobre... vai fazer uma crítica a algo que esteja acontecendo no momento, né? Um assunto que seja... tratar no momento, por exemplo, nós estamos vivendo nesse tempo agora do coronavírus, né, a pandemia, toda a situação, que envolve vários assuntos que estão interligados. Então, caberia uma charge sobre o assunto, embora a crítica seria a administração, o Ministério da Saúde, enfim, coisas do tipo. Então, nós temos aí a número 6 para vocês examinar. Essa charge, que eu não consegui baixar a imagem aqui, mas no simulado de vocês podem conferir, eu só vou comentar a charge. Vocês estão vendo uma imagem de um parque, né? Tem um parquinho aí. E nesse parque vocês têm várias placas, né? Que tem aí as imagens, tem uma listra cortando as imagens aí. Então, é um parque que não pode jogar bola, não pode andar de bicicleta, não pode jogar a garrafa no chão, né? Não pode riscar, tem uma estátua aí, né? E não pode riscar. Enfim, é um parque que uma criança vai para se divertir, mas ela não pode fazer praticamente nada, né? Tem um guarda aí, tá vigiando, né? E eu quero chamar a atenção de vocês para essa estátua aí que está em cima aí. Então, a charge nada mais é do que interpretação de imagens, tá? Então, vamos lá. Essa estátua, ela tem uns grilhões nos braços, ela tá assim, né? Em sinônimo de liberdade, eu estou livre, né?
ela já faz também uma crítica à própria Estátua da Liberdade, que é uma figura que todos conhecem, né, que está segurando uma tocha, e os grilhões de liberdade. Então, por aí você já pode ir eliminando algumas alternativas. O que está faltando agora, né? Outra coisa que vocês vão ver nessa estátua, algumas crianças aí em cima brincando, né? Brincando em cima da estátua. Então, tem 2 crianças embaixo observando e tem 3 crianças em cima perto da estátua. O que nos leva a entender que se a criança não pode brincar no parquinho, ela como criança não pode ter liberdade, então ela foi brincar no lugar que representa a liberdade, que é em cima da estátua, né? Vocês estão vendo aí que em cima da estátua as crianças estão brincando, né? As 3 crianças brincando e tem 2 crianças embaixo observando. Então, nós temos a estátua que nos remete à ideia da Estátua da Liberdade, que automaticamente ela está livre mesmo, né? Os grilhões aí em grito de liberdade. Então, nós temos aí uma alternativa que fala sobre isso, que é a letra E, liberdade e repressão. O que é repressão? Repressão é eu ter os meus direitos reprimidos, eu não posso utilizá-los, eu não posso vivê-los, né? Então, eu vou viver os meus direitos no lugar, né? No local em que é permitido, foi o que essas crianças foram fazer. Já que elas não podiam brincar no parquinho, elas foram brincar em cima da estátua aí, tá? Então, não se esqueçam que a charge, quando vocês se depararem com a charge, né? E isso cai muito, principalmente no Enem, o Enem usa muito de imagens. Vocês, primeiramente, vocês precisam assimilar essa ideia de que a charge é uma interpretação de imagem e que todos os detalhes devem ser levados em consideração, tá? Outro detalhe aí, outra questão que nós vamos falar é a questão número 9. Tá compartilhado aí, né? Tem um trechozinho aí, e essa questão ela é de literatura, né? Nós vamos tratar agora de literatura. Essa primeira aí foi de língua portuguesa, agora nós estamos com uma questão de literatura, tá? Deixa só eu compartilhar aqui novamente, porque saiu aqui. Vamos lá. A questão 9 aí, ó. Eu vou ler o enunciado para vocês e nós vamos raciocinar com calma, tá? Desde já, a ciência entra, portanto, no nosso domínio de romancistas. Nós que somos agora analistas do homem em sua ação individual e social. Continuamos pelas nossas observações e experiências, o trabalho do fisiólogo que continuou e do físico e do químico. Praticamos, de certa forma, a psicologia científica para completar a fisiologia científica e para acabar a evolução. Temos tão somente que trazer para nossos estudos, onde estou, sobre a natureza e o homem, o instrumento decisivo do método experimental. Em uma palavra, boa tarde, é Franci, deixa eu ver aqui seu nome, pode falar. Francicleia, boa tarde, seja bem-vinda à aula de resolução, tá? Se você estiver me ouvindo e tiver alguma dúvida, pode perguntar, que o seu áudio está ligado. Deixa eu ver aqui se está ligado mesmo. Tá sim. Boa tarde, Alana, tudo bem? Boa tarde, tudo. Ah, é a Fran, eu tô aqui. Achei que era... Então, vamos lá. A questão 9, eu parei no segundo parágrafo aqui. E para acabar a evolução, temos tão somente que trazer para nossos estudos, eu estou compartilhando as questões aí no Word aí para eles, tá? E para acabar a evolução, temos tão somente que trazer para nossos estudos sobre a natureza e o homem o instrumento decisivo de método experimental.
Em uma palavra, devemos trabalhar com os caracteres, as paixões, os fatos humanos e sociais, como o químico e o físico trabalham com os corpos brutos, como o fisiólogo trabalha com os corpos vivos. O determinismo domina tudo. É a investigação científica, é o raciocínio experimental que combate uma por uma as hipóteses dos idealistas e substitui os romances de pura imaginação pelos romances de observação e de experimentação. É de Émile Zola, o romance experimental 1982 adaptado. Depreende-se do comentário do escritor francês Émile Zola preceitos que orientam a corrente literária. Como eu falei para vocês, essa questão aborda a literatura. Nesse próprio comentário desse escritor, nós já temos palavras-chave que nos remetem à corrente literária aqui. Eu costumo dizer para vocês o quê? Literatura, o que vocês têm que saber de literatura? O período literário, a escola literária é a mesma coisa. Os representantes desse movimento, que são os autores e suas obras, e as características. Você não precisa dominar todo o assunto da literatura, mas se você acompanha que cada escola literária, ela vem para questionar a escola literária anterior, você já vai ter uma noção. Então, nós temos palavras-chave aí nesse fragmento, como o físico e o químico, experiências, inclusive, se vocês estiverem com esse simulado impresso ou no próprio computador de vocês, marquem essas palavras, porque são palavras que remetem à escola literária que nós já vamos assinalar agora. Fisiologia científica, evolução, aí vocês vão lembrar lá, da evolução da teoria de Darwin, que é o darwinismo, que vocês já estudaram em biologia, né? Quem foi um bom aluno no ensino médio está sendo, vocês já estudaram sobre o darwinismo, que é a teoria da evolução, né? Que é contra a teoria criacionista, né? Que o homem ele evolui, né? Então, nós temos essas palavras-chave, nós estamos falando também sobre método experimental, e está falando sobre paixões. Isso são características do ser humano, é instintivo do ser humano essas características, né? O químico, o físico, a parte fisiológica, a parte dos elementos que compõem o corpo humano, né? As cadeias, e fala sobre o determinismo, que é uma corrente filosófica, que fala sobre o quê? Quem já estudou sobre essa corrente filosófica? Que o ser humano, a palavra determinar significa terminar para fora. Significa o quê? Que o ser humano, ele vai passar por situações que não são ao acaso. Ele vem de questões que já vêm evoluindo e que vão determinar o destino dele. Então, ele está ali no meio, né? Um meio que eu já quase respondi aqui a questão, né? Ele está ali no meio, ele vai ser influenciado. Nada vai acontecer por acaso, ele não vai se envolver numa situação por acaso. É pré-determinado, é como se fosse uma teoria de predestinação, tá? Então, dessas correntes literárias aí que eu falei para vocês já sublinharem aí as palavrinhas-chave, porque em um texto, um fragmento assim, o que é importante? Eu saber as palavras-chave, né? Eu não preciso entender todo esse texto, né? Falar, professor, mas o que esse escritor francês quis dizer aqui? Na verdade, ele está fazendo uma abordagem física, química e natural do ser humano. O que sobrou para mim a questão? Naturalismo é a alternativa C. Todas essas características, principalmente a palavra determinismo, a evolução, estudo sobre a natureza do homem, nos leva à corrente literária chamada naturalismo, que ela está bem próxima do realismo, tanto que vocês, quando forem estudar, vocês vão ver que as duas estão juntas. Por quê? Porque mal o realismo terminou, o naturalismo começou, tá? Não é simbolista. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode perguntar, tá bom? Pode interromper que eu paro e explico.
Não é simbolista, porque nós não estamos com características espirituais, transcendentais, musicalidade, símbolos. Não é árcade, lá do arcadismo, como o bucolismo, pastoralismo, o carpe diem. Então, ou eu vou por eliminação, ou eu vou pelas palavras-chave do próprio fragmento. Não é romântica, porque vocês sabem que o romantismo tem 3 fases, né? A fase indianista, a fase que exalta a pátria, tem a segunda fase, que é o mal do século, né? E tem a terceira fase, que vai tratar das questões sociais. Então, não é sobre isso que esse fragmento está tratando. E também não é barroca. Então, o que sobrou para nós? Alternativa C, tá bom? Naturalista. A questão 18, que está aí sendo compartilhada aí, ó. É português, tá? Nós estamos alternando aqui. Se lá no acento hétero, onde subsiste memória desta vida, se consente, né? É uma segunda estrofe. Aí tá falando, os termos destacados constituem. Então, vamos lá. Eu tenho o primeiro C destacado no início da frase e eu tenho o segundo C já quase no finalzinho da frase que está destacado. E eu quero saber o que eles são, né? Aqui nós estamos falando de uma análise, né? Na língua portuguesa. Aí você, professora, mas os dois são iguais. Realmente, os dois são iguais. Mas eles não expressam a mesma função nessa estrofe, tá? Se lá no acento hétero, ó, se, esse primeiro se aí, ó, é uma conjunção subordinativa, adverbial, condicional. Ela exprime uma ideia de condição, ó, se lá, caso, né? Se acontecer, então eu já tenho que ter isso em mente. Ela é uma conjunção. Isso vai a primeira, já vou eliminar a letra A, já vou eliminar a letra D. Então sobrou para mim a B, a C e a E. Só que agora eu preciso saber se esse outro C tá me dando essa ideia de condição ou se esse C está exprimindo uma outra função nessa frase. Então, eu já sei que a primeira é uma conjunção, só que a letra B também fala que os dois podem ser conjunções, será? Então, onde subsiste memória desta vida se consente. Vamos lá. Consente, o seja, pessoal, ele está perto de um verbo, tá? Onde se consente, no lugar que se consente. Então, o que acontece? Esse segundo C não é uma conjunção condicional, adverbial condicional. Ela não é a conjunção. Será se ela é um advérbio? Então, vamos pensar, né? Quando eu falo em advérbio ou conjunção subordinativa adverbial, praticamente é a mesma coisa. Só que um está em análise sintática, o outro está na análise morfológica. Só que, se consente, eu tenho o ser antes de um verbo. Então, aí eu tenho um caso de colocação pronominal, tá? Vocês já devem ter estudado sobre próclise, mesóclise e ênclise. Aí, tanto de palavras são essas? Tratam-se de colocações pronominais. Onde que eu vou encaixar um pronome? É antes do verbo? É no meio do verbo? Ou é depois do verbo? Consente é um verbo, então ele está antes do verbo. Se vocês quiserem participar, viu? Eu quero que vocês perguntem. Se estiver muito rápido, também pode falar. Fica tranquilo. Então, eu tenho um caso aí de próclise, tá? Por que isso justifica a próclise, gente? Porque eu tenho um pronome relativo aí antes do verbo. Quem se habilita a apontar esse pronome relativo para mim? Dos meus 2 alunos que estão assistindo a aula. Franco, tá me ouvindo, Franco? Você se habilita a apontar o pronome relativo para mim?
senão não tem problema. Eu tenho um pronome relativo aí, o onde subsiste. Então, eu tenho um pronome relativo antes do verbo. Isso justifica a minha próclise. Isso justifica eu usar o pronome oblíquo átono, o ser, antes do verbo. Então, na língua portuguesa, o que acontece, pessoal? Tudo que nós aprendemos é um estudo contínuo, tá? Vocês não vão descartar. Ah, eu aprendi próclise, mesóclise e ínclise, nunca mais eu vou usar isso na minha vida. Vai usar sim. Ah, eu aprendi as 10 classes gramaticais, não precisam mais. Vai precisar sim. Isso independente da área que você for trabalhar, do curso que você for estudar. O português, principalmente por ser o nosso idioma, ele precisa de ser estudado o tempo inteiro. Então, a questão 18, eu tenho uma conjunção e um pronome, respectivamente. Letra E, tá bom? É importante se atentar para essa questão que fala sobre respectivamente, tá? Significa que eu estou analisando um e depois eu vou analisar o outro, tá? Com calma, para não dar problema, tá? Então, esses dois Cs são iguais, mas exercem funções diferentes nessa estrofe aí, tá bom? Ficou claro? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão. A nossa próxima questão é a questão 23. Eu tenho um poema aí de Camilo Peçanha, que na verdade esse poema era para responder a questão 22 e a 23, mas eu separei para vocês só a 23. Nós temos uma questão de literatura aí. Então, o que acontece? Eu preciso saber quem é Camilo Peçanha, né? Ele é um autor português, mas ele é de qual período literário? Aí eu preciso saber, que é o que eu já falei, que é essencial em literatura, né? Eu já mencionei no início dessa aula. Então, eu tenho, não sei se isto é amor, procuro o teu olhar, se alguma dor me fere, em busca de um abrigo, e apesar disso, crês? Nunca pensei num lar onde fosses feliz, e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito, e nunca te escrevi nenhuns versos românticos, nem depois de acordar te procurei no leito. Como a esposa sensual do Cântico dos Cânticos, se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo. Não sei se te idealizo. A tua cor sadia, o teu sorriso tenro. Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso e que me penetra bem, como este sol de inverno. Passo contigo à tarde e sempre sem receio da luz crepuscular, que enerva, que provoca. Eu não demoro o olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de beijar na boca. E não sei se é amor. Será talvez começo? Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor, não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia talvez de te saber doente. Nesse poema, eu já tenho características de uma escola literária. E elas já são notáveis aí. Como que eu vou descobrir, né? Aí está falando para analisar a alternativa que possui a característica desse movimento artístico. Primeiro, eu preciso situar o Camilo Peçanha dentro de um movimento literário. É o primeiro passo. Então, não é que eu vou saber todos os autores, mas eu preciso saber os principais autores de cada movimento literário, para mim não me perder. Então, eu vou lembrar que o Camilo Peçanha está situado dentro do simbolismo, tá? Eu tenho Camilo Peçanha situado dentro do simbolismo. Então, eu tenho aí algumas características aí, ó. Elipse, pois o autor omite todos os pronomes pessoais a fim de criar musicalidade. Aí mas o que é elipse? Elipse não é eclipse. Elipse é quando eu uso um pronome para substituir algo que já foi dito anteriormente. Isso é uma figura de linguagem que está dentro das competências da língua portuguesa, tá? Nós vamos analisar alternativa por alternativa, tá? Então, a elipse é se eu falo assim, Ana gosta de sorvete, André de
doce. Então, eu omiti o verbo gostar, porque eu já tinha dito ele, tá? O bucolismo. Pois o amor faz grande reverência à natureza ao evocar sua sonoridade. Opa, eu estou falando de bucolismo, que não está dentro do simbolismo. Bucolismo é uma característica principal do arcadismo. Então, essa letra B já está eliminada. A letra A também. Eu poderia até manter a A por uma palavra, que seria a parte da musicalidade, mas ela não trata de elipses, não tem as elipses no texto. A letra C, aliteração, pois o autor explora a repetição harmônica e ritmada de sons consonantais. Se vocês forem pesquisar as características do simbolismo, vocês vão ver que uma das características, vou até me situar aqui, que uma das características é a musicalidade. E a musicalidade é tratada de duas formas. Ou usando a aliteração, que é a repetição dos sons consonantais, vocês vão ver isso nesse texto, ou a repetição da assonância, que são os sons vocálicos. Quando eu falo mão com pão, eu estou repetindo sons vocálicos das vogais. Mas nesse poema eu repito sons de consoantes, então eu uso a aliteração. Então, essa característica aí na letra C, a aliteração. Vamos descartar a D e a E? A D fala de determinismo, eu já sei que o determinismo pertence ao naturalismo, então não é do simbolismo. E a letra E, ornamentação exagerada, pois há vocabulário ritmado com exclusividade de rimas ricas. Cuidado com palavras como nunca, sempre, exclusivo. Eu não tenho só rimas ricas. Professora, e o que seriam rimas ricas? São palavras que rimam com classes gramaticais iguais. Por exemplo, eu vou rimar pão com mão. São dois substantivos. Então, eu falo que isso são rimas... Aliás, desculpa. Mesma classe gramatical, rimas pobres. Classes gramaticais diferentes, rimas ricas. Eu vou rimar, por exemplo, um adjetivo com substantivo, um verbo com advérbio, e assim sucessivamente, classes gramaticais diferentes. Só que nesse trecho aí, eu tenho tanto rimas ricas quanto rimas pobres. Então, essa palavra exclusivamente aí, ó, cuidado com essas palavrinhas, tá? Então, a alternativa correta aí é a letra C. Eu tenho a aliteração como característica incluída dentro da musicalidade do simbolismo. E Camilo Peçanha é um poeta simbolista, ok? Questão 25. Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego da crase, a nossa amada crase que faz confusão nas nossas mentes. Primeiro, vamos recordar o que é crase. A crase é a junção do artigo a mais a preposição a. Então, para não houver a repetição, eu faço uma fusão, tá? Eu quero... Aqui tem o emprego correto nas alternativas. Então, dessas aí, eu tenho só uma que está correta, as outras estão erradas. Alguns atletas olímpicos irão a São Paulo fazer exames médicos periódicos. Olha essa crase diante da palavra São Paulo. São Paulo é o nome de uma cidade, mas é um nome de uma cidade que está no masculino. Se tivesse ó, a bela São Paulo especificado, ou a cidade de São Paulo, aí estaria correto, mas está diante de uma palavra no masculino. Há um ano dos Jogos Olímpicos do Rio, é impossível adquirir alguns ingressos. Opa, esse acraseado aí, ó, ele é um verbo, então ele não pode ser dessa forma. Ele é o verbo haver, um verbo que existiu. Então é H-A e o acento agudo. Eu não tenho um crase para o lado esquerdo, eu tenho um acentuado agudo. Então aí é o verbo haver, tá? Correção. Então não é nem a A e nem a B. C. Nossos atletas, a partir dessa semana, serão submetidos a novos treinamentos. Olha aí, a partir dessa semana. Esse problema da crase eu já vi muitas pessoas cometerem, mas tem uma regra essencial, gente. Não se usa crase diante de verbos, tá? De jeito nenhum. E o verbo aí, ó, a partir de, é a mesma coisa que eu substituí por a começar, início. Então, é um verbo. Eu não posso usar crase aí, ela tá errada.
Nenhum atleta dessa delegação pode comer o que deseja o tempo todo, à vontade. À vontade é um advérbio de modo, é o modo que a pessoa vai comer. Então, nessa alternativa aí, o emprego está corretíssimo, tá? É a mesma coisa quando vocês colocam às vezes e o a tem a crase, porque é um advérbio de modo. A homenagem a João Carlos, outra crase diante de um nome no masculino, né? João Carlos de Oliveira é nome de homem, né? Então não pode usar a crase. Então a alternativa correta aí, letra D, tá? Questão 26, só tem mais duas questões para nós comentarmos, tá? Questão 26. Eu tenho um fragmento de um clássico da literatura, que é a obra Senhora, de José de Alencar, que ela pertence ao romantismo, tá? Então, você já pode descartar aí duas alternativas, né? Eu praticamente já estou quase respondendo. Quem nunca leu, é uma literatura que eu aconselho a todas as pessoas lerem. Senhora, de José de Alencar, uma obra riquíssima, muito cheia de detalhes, de informação, é única. E ela trata dessa história aí da Aurélia. Inclusive, essa obra foi adaptada para uma minissérie que já passou na TV Record, tá? Há alguns anos, e ela é muito interessante. Quando Seixas achava-se ainda sob o império desta nova contrariedade, apareceu na sala a Aurélia Camargo, que chegara naquele instante. Sua entrada foi, como sempre, um deslumbramento. Todos os olhos voltaram-se para ela. Pela numerosa e brilhante sociedade ali reunida, passou o frêmito das fortes sensações. Parecia que o baile se ajoelhava para recebê-la com o fervor da adoração. Seixas afastou-se. Essa mulher humilhava-o. Desde a noite de sua chegada que sofrera a desagradável impressão. Refugiava-se na indiferença, esforçava-se por combater com o desdém a funesta influência, mas não conseguia. A presença de Aurélia, sua esplêndida beleza, era uma obsessão que o oprimia. Quando, como agora, a tirava da vista, fugindo-lhe, não podia arrancá-la da lembrança, nem escapar à admiração que ela causava e que perseguia nos elogios proferidos a cada passo em torno de si. No cassino, Seixas tivera um reduto onde abrigar-se dessa cruel fascinação. Eu não vou dar spoiler, né? Vou deixar vocês curiosos para ler essa obra, mas é uma obra incrível. O próprio título já trata sobre isso, Senhora. Essa obra de José de Alencar, situada no romantismo, ela trata de quebra de padrões tradicionais da sociedade burguesa, que é o casamento, tá? Ela trata de senhora, né? Se vocês lerem as obras, vocês vão ver que antigamente quem exercia domínio sobre quem? O sexo masculino sobre o feminino. Então, esse nome sugere o contrário, mas tem toda uma história porque isso acontece. Vocês precisam ler. Então, a Aurélia, ela teve uma história de início bem... Não era desse jeito, tá? Ela era bem simples e aconteceu uma reviravolta na vida dela e ela passou a exercer essa influência sobre o senhor Seixas, que vai se tornar esposo dela. Então, José de Alencar vem numa sociedade em que os casamentos eram arranjados e de fachada, ele vem com uma obra que vai quebrar e mostrar que os casamentos não tinham essa beleza toda. Não era assim um conto de fadas que todo mundo achava, né? Para a sociedade, né? A mulher, o homem, eles eram mostrados como pessoas admiráveis, como a Aurélia aí era admirada, onde ela chegava, né? Uma moça bonita, né? Bem casada, quando ela casa com o Seixas. Só que em casa não era isso que acontecia, tá? Então, ele vem com um romance para quebrar esse encanto que criou-se sobre os casamentos, sobre o que a burguesia plantava sobre essa ideia, e sobre a ideia de que a mulher não podia andar sozinha, desacompanhada, em bailes, em festas, em eventos, etc. Totalmente contrário a essa modernidade que nós vivemos hoje, né?
Naquela época, a mulher, ela não podia ser mal vista, ela tinha que ser bem aceita pela sociedade. Então, de quebra aí, gente, a letra D e E, modernismo, não é, tá? Primeiro porque José de Alencar, embora essa obra ela possa ser estudada agora, até no pós-modernismo, mas ela não se encaixou. Outra coisa que eu falei que vocês precisam saber, o ano da publicação dessa obra foi 1875, tá? Então, eu tenho Senhora de José de Alencar, publicada em 1875. Então, vamos aí, ó. A letra A fala que é romantismo, porque ela critica os valores burgueses, alta natureza e a vida simples do campo. Opa, não está falando de vida simples do campo, até porque isso aqui é a característica do arcadismo, tá? Que foi uma escola literária anterior ao romantismo. Letra A não é, embora comece falando de romantismo. Outra coisa, século XX, se eu tenho uma obra em 1875, gente, o que é que eu tenho? Século XIX. Então, isso me leva lá para a letra C. Romantismo, pois ela exalta a figura feminina, tanto é que o nome da obra é Senhora e não Senhor, expõe de maneira exacerbada os sentimentos das personagens, tendo como pano de fundo os costumes da sociedade fluminense do século XIX. Então, se eu conheço a obra, eu conheço o autor, o ano da publicação, com um trecho desse aí, ó, eu já tenho mais ou menos uma ideia. Então, século XX aí, ó, o único que está falando século XIX, letra C. Então, a resposta correta aí, letra C, tá? Modernismo está descartado. Última questão para nós finalizarmos. O escritor, dramaturgo e poeta Ariano Suassuna, excelente, mente brilhante, morreu em 2014 aos 87 anos. Membro da Academia Brasileira de Letras, esse autor traduziu em sua obra a tradição popular do Nordeste. Assinale a alternativa que apresenta um trecho da obra Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Quem não sabe, a obra que foi adaptada, né, para filme, para o cinema, de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que é incrivelmente interpretado eu esqueci agora o nome dos autores, não sei falar o nome deles, mas os personagens, que eram o João Grilo e o Chicó, acho que todos vocês já assistiram, e retrata os costumes do povo do Nordeste. Vem com a parte engraçada, né? Porque às vezes quando nós nos referimos a essa região do nosso país, o Nordeste, todo mundo acha que só existe a parte engraçada, mas o Nordeste é rico em cultura, nos costumes, né? As tradições religiosas, principalmente familiares. Então, aí está pedindo para você tirar um trecho da obra. Para isso, pessoal, vocês precisam conhecer a obra. Então, muita gente não precisa nem ler o livro, a obra inteira, né? O próprio filme que todo mundo já deve ter assistido, quem não assistiu, recomendo que assistam, tá? Tem um trecho aí, ó, a letra A. Severino. É uma fala de um personagem, ó. Não pode ser, João. Eu matei o bispo, o padre, o sacristão, o padeiro e a mulher. E eles morreram esperando por você. Se eu não matar, vem me perseguir de noite, porque será uma injustiça contra eles. Essa primeira alternativa já entrega para vocês. Esse trecho aí, eu também não vou contar o filme ou a obra, vocês vão ter que assistir, é a fala do personagem interpretado, que ele interpreta o cangaceiro lá, o Severino, né? Que é o temido Lampião, interpretado por Marcos Nanini, e ele, né, faz uma matança lá, inclusive dentro da igreja, e ele fala das pessoas que ele está matando, o bispo, o padre, o sacristão, o padeiro e a mulher, que inclusive existe um conflito também existe um triângulo amoroso no meio dessa história toda, né? Quem já assistiu sabe, que chega numa questão religiosa no final, né? Por isso que chama o Alto da Compadecida, né? Trata questões de humor, porque é muito engraçado, né? Principalmente as partes contracenadas pelo João Grilo, Chicó, né? E pela questão dos costumes, né? O costume que a igreja exercia e até hoje exerce muitas famílias no Nordeste, né? A parte
de que até os bandidos deveriam respeitar a igreja, né, o padre, o arcebispo, o que não acontece aí, ele mata, né, o padre, o bispo, o sacristão. Ele é um matador, né, profissional, e ele está querendo matar o outro personagem. Então, vocês vão ver que a obra de Ariano Suassuna em Alta Compadecida está perfeitamente refletida na letra A, questão 27. Então, o Enem, pessoal, ele não trata só de temas, vamos dizer assim, muito objetivos. Eu não tenho que saber de tudo, mas eu preciso ter um nível de conhecimento um pouquinho mais elevado para me fazer associações. Isso é importante. A parte de literatura, ela foi muito valorizada ao longo de todas as edições do Enem. E o Enem do ano que vem não vai ser diferente, vocês vão ter questões de literatura. Se vocês têm 45 questões que envolvem português e literatura, vale a pena dar uma atenção, tá? Dobrada para essas disciplinas. Não estou dizendo que vocês não têm que dar atenção para as exatas, claro que tem, mas vocês têm um peso muito grande no primeiro dia de avaliação do Enem. Então, vamos estudar, pegar as escolas literárias, que começa lá antes mesmo das escolas literárias que iniciam no Brasil, no quinhentismo. Vocês têm trovadorismo, classicismo, humanismo. Aí vocês começam todas aquelas escolas literárias que vêm uma atrás da outra, até chegar agora na literatura contemporânea. Então, vale a pena dar uma olhadinha, estudar autor, obra, características, tá? E se atentar o que aquele autor está querendo falar sobre aquelas obras, tá? Então, essa foi a resolução de questões, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no grupo lá de vocês, tá? Que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? E na próxima nós vamos resolver mais questões, tá? Vou separar para vocês, depois se vocês quiserem separar também algumas questões aí no simulado. Professora, não entendi essa. Coloca lá que eu vou ajudar vocês, certo? Tchau, fiquem com Deus, estudem, mantenham o foco, tá? O tempo tá passando e vocês não podem perder tempo e nem oportunidade, que ela tá logo aí, viu? Janeiro tá logo aí. Vocês vão piscar o oi, o ano vai virar, tá? Fiquem com Deus, até mais.